Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite tão especial de oração da vitória. É a noite que a gente se reúne para orar, para interceder pela família, para interceder pelos filhos, para interceder pelo casamento, para interceder pelo teu negócio, para interceder pelas tuas finanças, para interceder pela vida espiritual da tua família. Para isso que nós estamos aqui, amém? Então vamos meditar na palavra de Deus. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. É nessa palavra que meditaremos nesta noite de oração da vitória. Segundo Reis, capítulo 6, e a gente vai ler a partir do versículo 14. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. O profeta respondeu: Não tenha medo. Você pode repetir isso comigo? Não tenha medo. Vamos dizer juntos? Não tenha medo. Você está dizendo isso para você mesma, para você mesmo. Amém? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém. Digam graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Pai querido, fala ao nosso coração. Ministra a tua palavra ao nosso coração, no nome de Jesus, nessa quinta-feira da oração da vitória, que a tua palavra traga resposta ao coração dessa filha e desse filho que o Senhor ama tanto, no nome de Jesus, amém e amém. O começo dessa história é bem interessante e eu preciso contextualizá-la para você entender por que chegou nessa situação. A palavra diz que o exército sírio estava em guerra contra o exército de Israel. Havia uma batalha constante entre israelitas e sírios, que eram também chamados de arameus, os arameus. E a palavra diz que o rei da Síria, o rei dos arameus, ele bolava planos para atacar o rei de Israel. Queria pegá-lo de surpresa. A palavra diz que ele montava planos de emboscada. Ele queria montar uma emboscada para capturar o rei de Israel. E a palavra diz que todas as vezes que ele montava um plano, todas as vezes que ele fazia um plano para montar uma emboscada contra o rei de Israel, inclusive, a palavra diz que ele acampava com tropas especiais em determinados lugares, que ele entendia que o rei de Israel passaria.
E a Bíblia diz que o homem de Deus, o profeta Eliseu, recebia de Deus o recado de que aquilo estava sendo planejado, e avisava ao rei de Israel, dizendo para ele: não passe por ali, não vá por aquele caminho, faça outro trajeto. E a palavra diz que todas as vezes que o rei da Síria fazia esse plano, o rei de Israel era avisado, ou seja, vinha sobre ele a bênção de livramento. E isso aconteceu, irmãos, sucessivamente. O rei da Síria planejava uma emboscada, o rei de Israel era avisado pelo profeta Eliseu. Até que a palavra diz que o rei da Síria pensou: tem alguma coisa errada. Reúne os seus conselheiros e faz essa pergunta: quem é daqui que está contra mim? Na verdade, a pergunta mais precisa foi: quem está avisando dos nossos? Quem está avisando o rei de Israel? Porque não é possível. Ele chega a dizer: tem planos que eu bolo no meu quarto, na minha câmara de dormir. É como se ele dissesse assim: alguns planos eu nem cheguei a conversar de fato com vocês. E o rei de Israel não consegue ser capturado. Alguém aqui está mais ou menos assim, né? Está entregando o serviço. A Bíblia diz que um dos conselheiros disse para o rei da Síria: não, meu senhor, não tem ninguém aqui contra o senhor. Todo mundo aqui é pelo Senhor. Só que lá em Israel tem um profeta. O profeta Eliseu, aquele que herdou o ministério profético de Elias, que foi o seu professor, ele recebe um recado antecipado. O Deus dele avisa todas as vezes que até no seu quarto você faz um plano. E ele então se antecipa, avisa o rei de Israel, e ele não vai por aquele caminho, ele não acampa naquele lugar. O rei da Síria então pensa: se esse profeta está sendo problema, está impedindo, né, dos meus planos darem certo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso capturar esse profeta. E a palavra diz que o rei da Síria então convoca uma tropa, e a palavra diz que era uma grande tropa. Eu acho muito interessante, né, irmãos, que eles queriam pegar um homem. E a palavra diz no versículo 14 que ele enviou uma grande tropa. A palavra diz que essa tropa, ela era composta de cavalos e carros de guerra. Uma grande tropa para capturar um homem. Guarda essa informação, tá? Que é algo de Deus para a gente receber. Sobre essa informação: uma grande tropa contra um homem. Quando o rei da Síria fazia o plano, era uma grande tropa contra o rei que tinha um exército. Eliseu não tinha um exército, pelo menos físico não, né? O rei da Síria monta uma grande tropa de cavalos e carros de guerra, e ele fica sabendo que Eliseu está na cidade de Dotã, e manda essa tropa para lá de noite. Eu sei que nesse momento, né, quem gosta de ler a Bíblia e gosta de imaginar, começa a fazer a seguinte pergunta, né? Pastor, mas se Deus avisava tudo para Eliseu, por que não avisou que isso aconteceria? Por que ele foi pego de surpresa? Deixa eu te dizer, porque tem coisas que Deus avisa e tem coisas que Deus não avisa. Por quê, pastor? Não sei. Isso me faz lembrar o próprio Eliseu, né? Quando a palavra diz que o filho daquela mulher sunamita morreu, e ela vai procurá-lo quando ele está lá no monte, e a palavra diz que a mulher chega desesperada, né? Se ajoelha, se agarra nas pernas do profeta. O servo dele, o auxiliar dele, Geazi, tenta tirar a mulher, e Eliseu diz: não, deixa ela aí. Ela está aflita, ela está angustiada. E o que é que Eliseu diz? Eu não sei por que Deus não me avisou o que estava acontecendo com ela. Imagina, gente, Eliseu, que tinha uma intimidade profunda com o Espírito de Deus, às vezes era avisado e às vezes não era avisado. Isso tem uma lição para a gente, né? Que tem coisas que vão acontecer na nossa vida
que nós não receberemos a antecipação do aviso de Deus. Por quê, pastor? Porque tem coisas que Deus quer, Ele vai permitir que eu e você a gente passe. E tem coisa que Deus vai nos livrar. Amém, irmãos? E mesmo assim nós vamos continuar confiando no Senhor. O certo é que a palavra diz que o rei da Síria montou essa tropa contra Eliseu. E pelo que dá a entender, Eliseu não foi avisado antecipadamente. Eu penso que Deus às vezes permite algumas coisas, até para que isso sirva de testemunho maior na nossa vida, né? Tem certas coisas que Deus permite a gente passar, para que isso nos dê também um testemunho maior. Amém? A palavra diz que eles foram de noite, montaram um acampamento ali em Dotã, e quando o auxiliar do profeta acorda, a palavra nos dá a entender que ele acordou antes do profeta, e ele sai e se depara com aquela situação. A palavra diz que ele sai logo cedo, e quando ele se depara com aquela situação, ele entra no modo o quê, gente? Ele entra no modo desespero. E por isso o título da nossa mensagem nessa noite é esse: o que vamos fazer? Essa é a pergunta comum, irmãos, para quem entra no modo desespero. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Como vamos agir agora? Como vamos fazer agora, depois disso? Eu posso estar ministrando essa palavra nessa noite para você que durante esses dias pode ter entrado no modo desespero. Aquilo que você está visualizando agora na tua vida, no teu casamento, na tua profissão, no teu negócio, pode estar te levando para esse lugar, o mesmíssimo lugar que aquele auxiliar do profeta estava. O que eu vou fazer agora? Como eu vou agir agora? De que forma eu saio dessa situação? Tem gente que está aqui, tem gente que está em casa que está fazendo essa pergunta, pode estar usando até outras palavras, porque é assim que acontece. Quando a enfermidade, bate a porta da família. Quando o desemprego bate a porta da família. Quando tem uma situação que nós não temos o controle, a gente começa a fazer essa pergunta: o que eu faço agora? Aliás, tem gente que fez essa pergunta essa semana em oração. E agora, meu Deus? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? O que é que eu vou fazer? Tem gente que faz essa pergunta depois que o outro ou a outra pede o divórcio. O que é que eu faço agora? Tem gente que faz essa pergunta depois que recebe um aviso prévio. O que é que eu faço agora? Tem gente que faz essa pergunta quando recebe a notícia de que alguém foi infiel na relação. O que é que eu faço agora? Toco isso ou volto atrás, perdoo? O que vamos fazer? A palavra diz que o auxiliar do profeta exclamou. Guarde isso, tá? Olhe bem para mim. A palavra usada aí no original hebraico para exclamou tem expressão, gente, de grito. Tem expressão de falar alto. Quando o profeta é acordado pelo seu auxiliar, ele é acordado, olhe bem para mim, com o seu auxiliar exclamando. Possivelmente com a mão na cabeça e perguntando: o que é que a gente vai fazer agora, profeta? Como a gente vai agir agora? Às vezes, irmãos, nós estamos no lugar da pessoa que faz a pergunta. Às vezes a gente está no lugar da pessoa que tem que responder a pergunta. Vou repetir. Às vezes a gente está no lugar do auxiliar do profeta, fazendo essa pergunta. É o marido dizendo para a esposa: e agora a gente faz o quê? A esposa dizendo para o marido: e agora a gente faz o quê? Só que às vezes a gente está no lugar também do profeta Eliseu, né?
na obrigação de responder a pergunta. E esse é um lugar também desesperador. Porque às vezes quando alguém nos faz essa pergunta, olhe bem para mim, a gente não tem a resposta. Porque a resposta não vem de mim, nem de você. Você percebe nessa história que a resposta não veio de fato do profeta? A resposta ela veio de um lugar sobrenatural, você percebe isso? Porque, irmãos, preste bem atenção, se nós quisermos estar nesse lugar de dar a resposta a essa pergunta pelos nossos recursos ou pelas nossas capacidades, a gente vai se frustrar. Porque às vezes a gente não tem a resposta. Quando a gente ficou sabendo da enfermidade da minha mãe, que era uma enfermidade muito agressiva e grave, essa pergunta começou a fazer parte do dia a dia da minha família. O que é que a gente faz agora? Depois que a minha mãe se submeteu a um processo cirúrgico muito delicado, a pergunta agora da família está: e agora, daqui para frente, o que é que a gente vai fazer? Foi a pergunta que você fez quando o casamento terminou. E agora, o que é que eu faço da minha vida? Foi a pergunta que você fez quando precisou mudar de negócio ou de emprego. O que é que eu faço agora? E nós precisamos nos colocar, no nome de Jesus, entenda isso, no lugar do profeta Eliseu. E que lugar é esse? Nas minhas anotações, quando eu estava preparando essa mensagem, eu observei que nessa história, depois que o profeta, ele recebe do seu auxiliar essa pergunta, ele tem 3 posturas, 3 atitudes. Preguei sobre postura domingo passado, né? Você não ouviu essa mensagem, recomendo, vai lá no nosso canal do YouTube e assista a mensagem ministrada no último domingo. Ministrei sobre postura. Se nós queremos algo diferente, a gente precisa ter uma postura diferente. E a postura do profeta, gente, isso é maravilhoso. A postura do profeta é diferente da postura do seu auxiliar. A postura do seu auxiliar era a postura do desespero. A postura do profeta era a postura de dependência. E a gente vai ver isso nas 3 atitudes que eu quero chamar a sua atenção para a gente observar que o profeta teve. As 3 posturas dele. Primeiro, você pode voltar-se aí para a sua Bíblia. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, enquanto saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Eu sempre gosto de chamar a atenção, irmãos, que os dois estavam na mesma cena, no mesmo lugar e na mesma situação. Vou repetir, tá? Tanto Eliseu quanto o seu auxiliar, os dois estavam na mesma cena, no mesmo lugar e na mesma situação. Mas um tem uma postura e o outro tem outra postura. Por quê, pastor? Porque quem confia em Deus tem uma postura diferente. Diga para a pessoa do seu lado: quem confia em Deus tem postura diferente. Diga: quem confia em Deus depende dele. Diga para essa pessoa: quem confia em Deus depende dele. Meu irmão, minha irmã, se você decidiu confiar no Senhor, você vai ter que ter uma postura diferente. Olhe bem para mim, está todo mundo da sua família se desesperando, está todo mundo da sua casa entrando no modo de desespero. Ouça, se você confia no Senhor, você não pode ter essa postura. Ah, pastor, você está dizendo isso porque você não conhece a situação. Você depende de Deus, então você tem que ter uma postura diferente. Porque o mesmo lugar que estava o auxiliar do profeta, o profeta estava. O auxiliar do profeta estava na cidade de Dotã, Eliseu também. O auxiliar do profeta tinha dormido naquela casa, Eliseu também. Eles tinham amanhecido no mesmo lugar, Eliseu também. Ele estava vendo um exército cercando a cidade de Dotã, Eliseu também. Um tem uma postura e o outro tem outra postura. Por quê, pastor? Confiança. Um sabia em quem confiava e o outro não. É simples, irmãos. Essa é a resposta. E olhe bem para mim, às vezes nós estamos no mesmo lugar e na mesma situação,
de pessoas que estão se desesperando, e Deus espera de nós uma postura diferente. E eu quero trazer essa palavra para você que exerce uma posição de liderança. Você pai, você mãe, entenda que o Senhor lhe colocou nesse lugar para você ter postura diferente. Eu quero te dar um conselho nessa noite, com muito amor, na autoridade do nome de Jesus. Proteja os seus filhos. Pai e mãe é líder, e precisa proteger os seus filhos. Eles não têm ainda a estrutura que o Senhor nos deu. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos compartilhar com os nossos filhos, porque o nome disso é postura. O Senhor já fez você caminhar um pouquinho. Ah, pastor, mas eu sou amiga do meu filho, eu sou amiga da minha filha, eu sou amigo. Entenda, você pode ter amizade, mas a tua posição de pai é um sacerdócio. Mas eu não sei se eu tenho capacidade. O Senhor te capacita. Mas a ordem de Deus é ter uma postura. Porque o auxiliar do profeta pode se desesperar, o profeta não. E nessa situação, entenda, na tua casa, o profeta é você. Você, pai. Você, mãe. Às vezes, irmãos, nós trazemos até prejuízos para os nossos filhos, por faltar em nós essa sensibilidade e esse bom senso, de ter uma postura diferente. A postura que Eliseu teve. Ah, meu Senhor, estamos cercados, o que faremos? Eliseu simplesmente teve postura de quem é líder. Pai e mãe é líder. E líder, meu irmão, é seguido. A liderança sempre é um lugar solitário. Então, eu compreendo muito, sabe, quando eu ouço pai e mãe dizer, eu tenho uma amizade muito grande com os meus filhos. O meu filho também, mas ele não tem estrutura para saber e ouvir o que eu tenho estrutura para saber e ouvir. Então eu o preservo. Essa é a diferença, né, entre o auxiliar do profeta e o profeta. Por isso que um tem uma visão e que o outro não tem. Estão na mesma situação. Entenda, quando vem uma enfermidade sobre a família, toda a família está debaixo daquela situação. Mas um pode entrar no modo desespero. Quem tem postura não entra no modo desespero. Eliseu nos ensina isso. Então vamos entender as 3 atitudes que ele tem? Versículo 16. O auxiliar do profeta está aqui, ó, gritando, fazendo essa pergunta: o que faremos? O que vamos fazer? O que havemos de fazer? O profeta respondeu: não tenha medo. É a primeira atitude de Eliseu. Qual é a primeira atitude, irmãos, para quem tem postura de alguém que confia no Senhor? Acalme a situação. Olhe bem para mim, mesmo que por dentro você esteja se tremendo de medo, você precisa acalmar a situação. Muitas vezes aqui na nossa dinâmica da comunidade, gente, eu já precisei tomar decisões e que diante dos nossos pastores, da liderança, eu estava me tremendo por dentro e cheio de medo, mas eu como líder preciso acalmar a situação. Por quê? Depois eu vou para os pés do Senhor e oro e jejuo, peço para o Espírito Santo me trazer força, me consolar, mas eu preciso acalmar a situação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Qual é a palavra de Eliseu? Não tenha medo. Ele, acalma os ânimos. É a primeira atitude e postura do profeta. Pais, sempre levem os seus filhos para esse lugar de segurança. Os filhos precisam ter esse lugar seguro. Você que é líder, você tem liderados, seus liderados precisam ser levados para esse lugar de segurança. Mesmo que você esteja com medo, teu papel, a tua função,
Deus te deu capacidade para isso. Ó, não tenham medo não. Postura. Essa é a primeira postura do profeta Eliseu. Calma, não tenham medo. Não tenha medo. Acalmar os ânimos. Era isso que Jesus fazia com seus discípulos, né? A palavra diz que os discípulos estão naquela tempestade, Jesus está dormindo. Os discípulos acordam Jesus, né? Mestre, o senhor não se importa que a gente morra? O que é que Jesus faz? Acalma a tempestade. Quem tem postura, irmãos, acalma a tempestade. Pare para pensar, dentro da nossa família, nós somos aquela que acalma a tempestade, ou que faz a tempestade tomar proporção maior? Porque às vezes a vontade é essa, né não? Principalmente quando alguém está agindo com injustiça com você, né? Eu vou chegar lá e vou fechar com a cara dela. Vou fechar com a cara dele. E ambiente de grupo de família do WhatsApp, gente, tem uma peculiaridade para isso. Mas quem confia no Senhor faz o quê? Acalma os ânimos. Não tenha medo. Segunda postura de Eliseu, depois que o seu auxiliar lhe faz essa pergunta: o que vamos fazer? Ele dá essa resposta para o seu auxiliar: aqueles que estão conosco são mais numerosos. Na verdade é uma continuação, você percebe isso? Primeiro, não tenha medo. Segundo, por que eu não vou ter medo? Porque aqueles que estão conosco são maiores, são mais numerosos. Como é o nome disso, gente? Primeiro é acalmar os ânimos. E o que ele faz depois é o quê? O nome disso é encorajamento. Postura de encorajamento. Amanhã vai estar melhor. Se preocupe não, a gente vai resolver essa situação. É assim que o marido faz quando a esposa está desesperada. É assim que a esposa faz quando o marido está desesperado. Porque casamento é isso mesmo, tá, gente? O Senhor colocou vocês dois juntos, preste atenção, para um encorajar o outro. Se essa aliança não está assim, tem alguma coisa errada com essa aliança. Tem momento que um vai estar mais fraquinho, o outro vai estar mais fortezinho. Tem momento que uma vai estar mais fortezinha, o outro vai estar mais fraquinho. Qual é a segunda postura do profeta? Encorajar o seu auxiliar desesperado que está gritando: o que vamos fazer? Não tenha medo. Primeiro acalma os ânimos. Depois, quem está com a gente, está em maior número. Isaías capítulo 41, versículo 6. Já viu como esse versículo é lindo? Fala sobre a necessidade, irmãos, de Deus encontrar em nós, encontrar em mim e em você, essa pessoa que encoraja o outro. Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer: um disse ao seu amigo, um disse ao outro, seja forte. Em outra versão da Bíblia diz: um ao outro ajudou e disse, seja forte. Você entende por que Deus fez duas pessoas? O próprio Criador disse: não é bom que o homem esteja só. Para quê? Para que haja auxílio, para que haja encorajamento. É assim que família deve viver. Quando um desencoraja, o outro vai lá e encoraja. Agora, meu irmão, quando todo mundo da família entrou nesse lugar do desespero e não tem ninguém de bom senso, cheio do Espírito Santo, para trazer, essa calma e esse encorajamento, que vai acontecer? Deixa eu te dizer o que vai acontecer. Vai ruir tudo. E eu sei que nessa noite eu posso estar dizendo isso, e alguém deve estar dizendo aí: pastor, o problema é que lá em casa eu sou essa pessoa que você está falando aí, tá? Eu sou essa pessoa, é esse muro de arrimo. Da minha família, quando está todo mundo assim, eles me procuram, mas eu já estou cansado.
Mas eu já estou cansada. A palavra diz que a quem muito é dado, muito será o quê? Então diga graças a Deus. O Miles Monroe, que hoje já está no Senhor, grande pregador das Bahamas, ele diz assim: se o teu telefone toca de madrugada, se você é a primeira pessoa lembrada quando alguém está desesperado, se você é o primeiro nome lembrado, é porque você está numa posição de comando. Você é a primeira pessoa que alguém lembra, você está na posição de comando. Ah, eu não aguento mais, pastor. Na minha família, todo mundo é para mim. Então você está na posição de comando. Não se preocupe. O Deus que te colocou nessa posição, Ele vai te capacitar. Ele vai te trazer alívio no momento certo. Ele vai trazer na tua vida o poder do Espírito Santo, te levantando, te fortalecendo quando você se sentir cansada, quando você se sentir cansado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você está na posição de comando. Mas só esperam por mim. Você está na posição de comando. Mas eu já estou fraca. O Senhor vai te fortalecer no nome de Jesus. Amém? A segunda atitude do profeta é encorajar quem estava desesperado. E para a gente encerrar, a palavra diz que primeiro ele diz: não tenha medo. Traz calma, né? Segundo, quem está com a gente está em maior número. Se preocupe não, quem está com a gente está numa posição superior. Terceira coisa que Eliseu faz. Vamos ler a palavra? Volte-se aí para a sua Bíblia. Versículo 17. Tem como colocar aí, Iane? Versículo 17. Eu quero que você leia aqui comigo. O que é que a palavra diz? O que é que a palavra diz, gente? Então, o quê? Então, o quê? Então, Eliseu, o quê? Diga para a pessoa do seu lado: ore. Diga para a pessoa do seu lado: quando bater o desespero, ore. Quando teu coração estiver estremecendo de medo, ore. Vocês entendem porque eu falei que a resposta não vinha do próprio Eliseu? A resposta não vinha dele, gente. O segredo da resposta dele está aqui, ó. Então, Eliseu fez o que, gente? Ele tinha conexão com o céu. Diga para a pessoa do seu lado: você tem conexão com o céu. Quando os teus filhos se desesperarem, sabe quem é que eles vão correr para pedir oração? Para você. Quando os teus irmãos se desesperarem, sabe quem é que eles vão mandar mensagem? Olha aí, ora aí por mim. É você. Sabe por quê? Porque eles sabem que você tem conexão com o céu. Eliseu orou. E qual foi a oração de Eliseu, gente? Volta aí o texto, por favor. A oração de Eliseu foi essa: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Olhe bem para mim. A oração dele foi: faz ele ver o que eu estou vendo. Faz ele ver o que eu estou vendo. O que eu queria mesmo era me desesperar, mas o que eu estou vendo não me deixa entrar nesse modo de desespero. Eu quero convidar você para a gente orar nessa noite pela tua família. Para você também dizer assim: meu Deus, que eles vejam o que eu estou vendo. Fique em pé no seu lugar. Que eles vejam o que eu estou vendo. Que eles enxerguem o que o Senhor me revelou nessa noite. Você pode dizer amém? Você diga: meu Deus, que a minha família enxergue o que o Senhor me revelou nessa noite. Gente, em 3 anos da comunidade, agora no mês de julho, a gente completa 3 anos, vários momentos em que eu tentava trazer a liderança, os pastores para perto. E a minha oração é essa: meu Deus, que o Senhor os faça ver o que eu estou vendo. Esse é o melhor lugar, porque não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com o poder do Senhor que atua na nossa vida. Entenda isso, essa será uma noite de renovo sobre você. O Senhor quer renovar as suas forças. Você percebe que a mensagem de hoje é um complemento da mensagem de quinta-feira passada?
Quando o Senhor estava dizendo para mim, para você ser forte. Como que eu vou ser forte, pastor? Diante de tudo isso que eu estou vivendo? Ore. Ore que a fortaleza vem do Senhor. É o Senhor quem te fortalece. Feche os teus olhos. Nesse momento eu quero te convidar para esse tempo de oração. Primeiro se acalme. Não tenha medo. O Senhor te diz nessa noite: não tenha medo, meu filho. Não tenha medo, minha filha. Maior é o que está com você. Quem está com você tem maior poder. Quem está com você te capacita. E Ele te convida a orar nessa noite. Creia. Creia que tudo é possível ao que crê. Eu não sei se você já está nesse lugar do desespero. Você pode estar dizendo para o Senhor: meu Deus, eu estou nesse lugar. Porque às vezes parece que eu estou de mãos atadas. Primeiro, não tenha medo. Segundo, acredite, quem está com você é mais poderoso. E terceiro, faça isso que você está fazendo nesse momento. Ore, clame. Oh, a sua conexão no céu está funcionando. Então, nesse momento de oração, converse, pois o Senhor está te ouvindo. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu negócio, Ele cuida das tuas finanças, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida do teu coração, Ele cuida dos teus sentimentos. Sabe, você que está vivendo um tempo de sentimentos estranhos, sentimentos que você não consegue administrar nem entender direito, o Senhor está cuidando disso também. Se entregue e diga: meu Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, pois eu creio que tudo é possível, e eu sei que o Teu poder se manifesta sobre a minha vida, se manifesta sobre mim nessa noite, e eu creio, meu Deus, que é o Senhor quem me capacita. Diga isso: eu sei que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua, meu Deus, e os montes se removerão. Vamos declarar isso com fé, no nome de Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua. Basta uma palavra Tua. E os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Você que está aqui, você que está em casa, levante a sua voz e declare: eu creio em Ti, meu Deus. Eu creio na manifestação do Teu poder. Aleluia. Eu te convido para um tempo de oração. Se você quiser se ajoelhar aí onde você está, assim mesmo onde você está, se ajoelhe aí no seu lugar. Se quiser estar em pé, continue orando. Você que está em casa, se quiser se ajoelhar, faça isso. Vamos clamar ao Senhor. Essa precisa ser a nossa atitude. Essa precisa ser a nossa postura. Postura de vencedor. É postura de quem se ajoelha diante do Senhor, de quem se prostra diante do Senhor. Eu creio, meu Deus, pois contigo saltarei muralhas. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Senhor, meu Deus, nos prostramos diante de Ti, e essa é a nossa postura nessa noite, meu Deus. Nos submetemos à Tua palavra e nos prostramos diante de Ti, pedindo a Tua intervenção,
pedindo a intervenção dos céus sobre essa situação, meu Deus. Às vezes nós somos tomados pela surpresa, como o profeta e o seu auxiliar foram tomados naquela manhã. Ah, meu Deus, eu oro com essa pessoa que olha para a sua vida agora e o cenário é um cenário desesperador. Tem gente dizendo: meu Deus, o que eu estou vendo diante dos meus olhos está algo que eu não tenho controle. Oh, meu Deus. Tem pessoas que estão vivendo e o cenário diante dos seus olhos é um cenário onde essa pessoa é incapaz de mudar. Por mais que se esforce, não consegue mudar essa situação. E nesse momento, meu Deus, o coração é tomado pelo medo. Nesse momento, meu Deus, o coração é tomado pelo desespero, como aquele jovem se sentia naquela manhã. Possa ser que essa tua filha e esse teu filho se sintam nesse exato momento. A pressão é tão grande, meu Deus, que parece que vai esmagar a mente, vai esmagar o coração. Mas nessa noite a tua palavra direcionada ao nosso coração é uma palavra, primeiro, meu Deus, trazendo calma, dizendo para nós que nós não precisamos ter medo. É uma palavra que nos encoraja, dizendo para nós que o Senhor está no controle, pois mais poderoso é aquele que está conosco. Mais poderoso é o guarda de Israel, que não dormita, que não cochila. Ele está cuidando dessa tua filha e desse teu filho. É essa palavra nesta noite que encoraja o nosso coração. E no mais, meu Deus, nós estamos tendo a postura correta. Olha a tua igreja prostrada diante de ti. Aqui, quem está em casa, oh meu Deus, há um povo que se prostra diante de ti, reconhecendo que às vezes o coração vai ser tomado pelo medo, reconhecendo que às vezes a alma vai ser tomada pelo desespero, mas recebemos nesta noite essa palavra de encorajamento, e o Senhor nos diz de forma clara que maior é aquele que está conosco, mais poderoso é aquele que está do nosso lado. Nenhum mal nos sucederá, nem desgraça alguma chegará à nossa casa, porque maior é aquele que luta as nossas batalhas, maior é aquele que se levanta em nosso favor. Ah, meu Deus, eu ministro sobre essa casa, ministro sobre os filhos, ministro sobre o pai, sobre a mãe, sobre o marido, sobre a esposa. Maior é aquele que está conosco, e nós confiamos nessa palavra. Por isso decidimos, meu Deus, ter uma postura diferente. A nossa postura nessa noite é de servo, servo que confia, servo, meu Deus, que se entrega em inteira confiança ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós decidimos confiar em Ti. Ah, eu declaro nessa noite, meu Deus, uma unção de encorajamento, de calma, de paz, de tranquilidade sobre essa filha, sobre esse filho, no nome de Jesus. Que se levante o Filho de Deus para destruir as obras do maligno. Ele está lutando em nosso favor, Ele está lutando a nossa causa. Por isso nós decidimos confiar no Senhor. Somos mais que vencedores naquele que nos amou. Essa é a nossa declaração nessa noite, meu Deus. Decidimos, prostrados diante de Ti, confiar no Teu poder, confiar na Tua graça sobre as nossas vidas. Maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Nós declaramos e confiamos nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levante-se, fique em pé no seu lugar.
Você é vencedor, você é vencedora. Maior é o que está com você. Confie no seu Deus, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Declare isso no nome de Jesus. E serei mais que vencedor. Declare mais uma vez, pois contigo saltarei. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Receba o fortalecimento do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, fortalece essa tua filha. Fortalece esse teu filho no nome de Jesus. E serei mais que vencedor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Levanta a tua mão direita para o céu e diga assim comigo: não temerei, meu Deus, pois no Senhor eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Diga isso: não temerei, pois no Senhor eu sou mais que vencedor. Aplauda ao Senhor bem forte. Você que está aqui, você que está em casa, Bem maior. tome posse dessa palavra no nome de Jesus. Maior é o teu Deus. Ele é maior que qualquer situação. Creia nisso. Que venha sobre a tua vida nessa noite essa unção de encorajamento, de fortalecimento. E antes da gente encerrar, eu preciso te dizer, se você lembra de alguém que precisa receber uma palavra de encorajamento, assim que terminar o culto, não sei se você vai mandar áudio, eu não sei se você vai ligar, eu não sei se você vai mandar um versículo, mas creia, o Espírito Santo quer te usar para encorajar alguém nessa noite. Não deixe para fazer isso amanhã. Não deixe para fazer isso amanhã. Se nesse momento vem no teu coração o nome de alguém, Espírito Santo ventila na tua mente, no teu coração o nome de alguém, faça isso. Fortaleça. Você nem sabe o quanto essa pessoa pode se levantar através de uma unção que Deus vai liberar através dessa palavra que vai vir de você no nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Seja encorajada, seja encorajado pelo Senhor. Um ao outro ajudou e disse ao seu amigo: seja forte. É assim que a gente precisa fazer. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque mesmo que sintamos sensações, porque somos seres humanos, mesmo, meu Deus, que o nosso coração seja tomado por sentimentos e sensações, nós decidimos confiar no Senhor. É assim, meu Deus, que saímos daqui nessa noite, com a nossa confiança inteira no Senhor, o nosso ajudador, o Deus que nos fortalece. É nesse Deus que nós confiamos. Obrigado, meu Deus. Nos dá uma noite, um restante de noite abençoado, cheio da unção do Espírito Santo. Recebemos essa palavra e a acolhemos no nosso coração. Maior é o que está conosco. O nosso Deus luta as nossas batalhas. É assim, meu Deus, que saímos da tua casa com essa palavra nos fortalecendo. E quando nos fizerem uma pergunta, o que faremos? Nós apontaremos para o Senhor e diremos que é o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem está fazendo, porque Tu és aquele que luta as nossas guerras. E eu Te louvo por isso. Leva-nos em paz. Abençoa, meu Deus, o final de semana dos Teus filhos. Esse final de semana, meu Deus, é especial para nós, na nossa comunidade. Final de semana de Santa Ceia do Senhor, onde a família vai estar reunida em volta da mesa do amor, da comunhão. Queremos celebrar tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz
por nós. Te louvamos por isso. Obrigado, te agradecemos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vá em paz. Fortaleça alguém nessa noite. Encoraje alguém nessa noite. Deus abençoe. Até domingo. Deus abençoe a todos.